Conosco, a presidente do Tribunal de Ética e Disciplina da OAB do Estado de São Paulo, a doutora Renata Sotonovich. Mas antes de nós começarmos a entrevista com a nossa doutora Renata, com a nossa amiga, colega, eu quero lembrar aos colegas, né, e aos presidentes de subseções que estão nos assistindo, para que acesse o site da ESA, né, e nesse site nós temos ali diversos cursos, já que foram agora recentemente homologados. Nós temos ali um curso de criptomoedas, né, vai iniciar agora em abril. Nós temos um outro curso de pós-graduação, que é Direito da Informática, esse já é lato sensu, 2 anos também, as inscrições devem estar abertas em breve. E quero mandar um abraço aí para o nosso presidente da OAB, Dr. Marcos da Costa, que esteve aqui a semana passada e respondeu a todas as questões, inclusive com os alunos aqui presentes. Eu sou aluna da ESA. Quando eu comecei minha carreira como advogada, montamos um escritório, eu, meu marido, meu sócio, um escritório super pequenininho. A gente tinha que revezar a mesa, onde quando um sentava, o outro tinha que ir no fórum. E aí nós conhecemos a ESA, e aí eu fui fazer curso na ESA e eu não parei mais. Eu conheci praticamente todo mundo aqui, porque terminava um curso e eu fazia outro. Eu fiz todos os cursos que apareciam de Direito Civil e Processo Civil, que é a minha área. Fiz a pós de Direito de Entretenimento aqui, que mudou a minha vida completamente, a questão da minha carreira. Que eu recomendo, é um curso bem bacana. Fiz o curso de Conciliação e Mediação no ano passado, recomendo a todos os advogados. Com a doutora Azuki. Recomendo a todos os advogados. Vamos falar um pouco disso quando a gente falar um pouco do Estatuto e do Código de Ética. E estou sempre, agora eu estou na era do curso digital online, que eu acho fantástico, porque aí você não precisa pegar trânsito. Tudo bem que meu escritório aqui perto eu vou a pé, mas eu confesso para você que 15, 20 minutos a gente acaba ganhando assistindo um curso e escrevendo. E pega mais o foco, né? Quer dizer, a hora que você está andando, que você pega um trânsito, você já começa a ficar desfocado, né? Aí vai assistir uma aula, você não consegue assistir direitinho, né? Embora eu gosto muito do curso presencial também, porque você faz muitos amigos. Então, às vezes você já encontra outros colegas que já fizeram outros cursos com você, aí o pessoal monta o grupo no WhatsApp para trocar ideia, informação, então isso também é muito rico. Então eu procuro mesclar, de fato, hoje até por conta, né, do que está acontecendo na minha carreira, eu acabei optando pelo curso online, mas eu não descarto o curso presencial porque eu gosto muito de conversar com as pessoas, eu gosto muito de contato. Então tem esse lado bom também. Aí, olha, tá vendo? O convite veio a calhar vir participar do programa hoje, porque nós vamos ter vários contatos aqui, não é isso? É isso mesmo. Nós vamos conversar, ver aí as críticas, as sugestões. Aliás, gente, é o seguinte, como nós estamos aqui com a presidente do Tribunal de Ética e Disciplina, quem quiser já enviar suas críticas, sugestões, ou inclusive para solucionar alguma dúvida, tá aqui, olha, é só acessar aqui o e-mail aqui embaixo, tá? O e-mail é exatamente do gabinete da presidente. Tá lá, olha, tá aparecendo aí agora. E faça suas críticas, suas sugestões, enfim, tiver alguma dúvida, pode mandar diretamente para você, não é isso? Pode mandar. O que não for da nossa competência, a gente encaminha. Nós temos hoje a primeira turma deontológica, que é presidida pelo Dr. Pedro Pau, que eu vou aproveitar e mandar um beijo para ele, conhecido mais como Dr. Pepa. Está presidindo muito bem a turma deontológica, que tem decisões belíssimas. Recomendo, inclusive, todos os advogados entrem no site da OAB, tem bastante informação importante. Nós temos lá um link do Tribunal de Ética, existe lá várias decisões, inclusive das turmas julgadoras e principalmente da turma deontológica, né, que a gente chama de TED 1, da turma deontológica, que responde às questões em tese. Então é importante, existem pareceres muito importantes que valem a pena a lida, vale a pena o estudo. Então, Renata, nós vamos abordar esse assunto daqui a pouco, tá? Mas vamos voltar a você, tá? Vamos descobrir a Renata. Como é que foi a sua participação? Como é que você se interessou em participar das atividades da OAB? Porque você teve esse interesse, né? Veio participando. Como é que foi isso? Começou quando isso daí? Não, isso daí já tem desde o início da carreira. Eu estou formada há quase 20 anos e foi praticamente isso. Meu marido é meu sócio do escritório. Por uma questão ali de uma dúvida que a gente acabou indo até a OAB, ele acabou indo parar na Comissão de Direitos e Prerrogativas, acabou trabalhando como voluntário lá, claro, né? Só para deixar claro que todos nós somos voluntários da OAB, mas o aprendizado é muito rico. E aí ele começou a fazer parte
da Comissão de Direitos e Prerrogativas, e aí eu me interessei também, porque a gente começou a conhecer outras comissões, e aí eu conheci o Tribunal de Ética e há mais de 15 anos eu não larguei mais. Aí então você já está há 15 anos no Tribunal de Ética e Disciplina? Já estou há mais de 15 anos no Tribunal de Ética e Disciplina e sempre aprendendo. É bom, né? Porque pelo menos nós sabemos uma coisa que eu acho que talvez o público não saiba, mas como uma advogada está ocupando isso? Nós não sabemos o histórico dela. Está aqui, o histórico dela é esse. Tem 15 anos de atividade só no tribunal. Só no tribunal. Então, aliás, eu gostaria de aproveitar essa oportunidade, até sua grande audiência, que eu sei que é muito grande, convidar todos os advogados, primeiro, para fazer parte de qualquer comissão que ele queira da OAB. É só entrar no site e escolher. Para aqueles que querem começar no Tribunal de Ética, eu até indico, comece como defensor. Estamos sempre precisando de defensor dativo. É um excelente aprendizado. Tem muita matéria. Nós já vamos abordar isso aí. Eu estou abordando querendo fazer o meu merchan. Não, nós vamos abordar primeiro a Renata, depois nós voltamos para o tribunal. Tá bom, combinado. Não, tá bom? É que é um assunto que eu sou tão apaixonada que não tem jeito. Metade de mim é Renata, outra metade é Tribunal de Ética. Eu gosto muito dessa parte acadêmica, então estou lá, também sou relator no tribunal com o Marco Aurélio lá na turma dele. E é uma coisa que entra, né? Quando a gente começa a trabalhar para a entidade, né? Como voluntário, entra isso no sangue da gente, né? Aquilo lá parece que, olha, nós estamos contribuindo, né? Nós estamos fazendo a diferença lá na ordem, não é isso? Nós estamos aprendendo muito e ajudando muitos colegas. Né? Ajudar a fazer a diferença, isso, porque exato. Lá, por exemplo, eu lembro na época que o Marco Aurélio, seu marido, esteve comigo lá na Comissão de Prerrogativas, né? Isso, é verdade. Ela até sugeriu uma época lá, tinha um presidente que sugeriu a criação da cartilha de prerrogativas. Exato, vocês Convidei o Marco Aurélio veio, fez uma parte dele lá. Essa cartilha está disponível no site, Está disponível no site. A cartilha de prerrogativas, é só acessar lá no site da OAB e vocês vão verificar ali. Então procure lá no site da OAB, cartilha de prerrogativas, tá? E vocês vão encontrar lá uma cartilha elaborada por mim, pelo Marco Aurélio e outros advogados, né, na época que o Marco estava inclusive na prerrogativa, tá? E a gente sempre tenta, né, ajudar a classe, né, não é isso? Porque se nós não tivermos isso, não conseguiremos fazer absolutamente nada, exatamente. Né? Então, Renata, exatamente em cima desse espírito, né? Você começou a trabalhar na ordem e aí não largou mais. Não larguei mais. E o que você chegou a fazer lá no início da OAB? Então, você já foi direto para o Tribunal de Ética? Já fui direto para o Tribunal de Ética. Aí, paralelamente, eu comecei a participar de algumas outras comissões. Então, uma comissão que eu gosto muito, hoje eu gosto muito mais ainda da presidente, que é a Comissão da Mulher Advogada. Que é a Kátia Boulos. Que é a doutora Kátia Boulos, que tem feito um trabalho belíssimo de empoderamento feminino. Então, eu já participei da Comissão da Mulher Advogada, já participei da Comissão de Direito Autoral, bom, e inúmeras outras, de seleção e inscrição. Seleção e inscrição. Né? Então, que é a porta de entrada dos nossos colegas advogados. Então, todas as comissões estão disponíveis aí para o advogado participar, mas essa foi a minha trajetória. Foi a sua trajetória. E sempre paralelo com o Tribunal de Ética. Às vezes eu ficava com participando de 2 ou 3 comissões, mas o Tribunal de Ética sempre foi a menina dos meus olhos. E eu vou fazer a pergunta que eu acho que todo mundo faz. Você se cansa disso ou não? O aprendizado não tem como se cansar. A gente aprende muito. Então, eu acho que o aprendizado constante que a gente tem acaba motivando a gente ficar, né, sempre participando. Sem contar também com os amigos que a gente acaba conhecendo, né? Você, a doutora Sandra e outros amigos que a gente acaba tendo um relacionamento bem mais pessoal. E aí a troca de aprendizado, a troca de energia, isso é impagável. Eu lembro do meu caso, eu me formei em 81 e já em 81 comecei a participar da comissão, que não era uma comissão, era uma coordenadoria de prerrogativa. Uhum. E eu estou na OAB, participando das atividades da OAB desde 1981. Quer dizer, então a minha foi um pouco diferente da sua, né? Eu saí da prerrogativas, né? E aí fui para o Tribunal de Ética e Disciplina. Mas naquela época nós tínhamos lá o Canelas e Godoy, enfim, aquele pessoal todo. E a OAB, ela estava centrada naquele prédio ali da Praça Sé, 385, né? Isso, é verdade. Hoje, quando a gente olha aqui, o que já cresceu,
É impressionante, né? Isso hoje nós temos praticamente um prédio inteiro para o Tribunal de Ética. Isso, né? é isso que eu ia te perguntar. Esse tribunal fica onde? Nós estamos na Rua Anchieta, número 35, lá tem o Tribunal de Ética com protocolo, né, para as denúncias serem encaminhadas ali. Nós temos ali a comissão de seleção e inscrição, comissão de cadastro. Que eu me lembro que é na Rua Anchieta. Na Rua Anchieta, número 35. Mas a maioria dos andares são do Tribunal de Ética. Fica o Tribunal de Ética e a Corregedoria do Tribunal. Isso. É porque antigamente era tudo aqui, era na Senador Feijó, se não me engano, isso, o Tribunal de Ética. Faz tempo, é verdade. Nós estávamos com um prédio todinho na Senador Feijó. Senador, eu lembro que eu fui fazer, participei com um instrutor naquela época lá no tribunal. Exato. E era na Senador Feijó, era bem pequenininho, né? Agora cresceu bastante. Cresceu bastante. Nós estamos com um prédio praticamente todo dos tribunais. Dos tribunais. Sem contar que nós temos, o tribunal ele não fica todo lá, né? Nas subseções também. Nós hoje somos em 26 turmas disciplinares e elas estão espalhadas em todo o estado de São Paulo. Tá, me diga uma coisa. Nós estamos aqui, lógico, eu lhe fiz o convite, porque para nós, a OAB aqui em São Paulo, desde a sua fundação, nunca teve uma mulher presidente do Tribunal de Ética e Disciplina. Então, esta é a primeira vez nessa gestão, né? Uhum. Então, eu acho isso maravilhoso, porque está empoderando... já a cota de conselheiras já foi preenchida, né? Sim. Quer dizer, isso não significa que vai parar aí, deve continuar, né, o ingresso de mais mulheres advogadas no conselho, certamente. Tá? Agora, eu fiquei impressionado exatamente porque eu não sabia que não tinha anteriormente uma mulher como presidente do tribunal, né? Então, eu sei que a tarefa não é fácil, né? Uhum. Existe uma responsabilidade toda por aí. Quando você foi nomeada para esse cargo, você pensou nisso tudo? Olha, nossa, que responsabilidade que eu vou ter, te passou isso na cabeça? Ou ainda você está assimilando isso daqui tudo? Nós somos nomeadas tem mais ou menos um mês e pouquinho, né? Uhum. Um mês e meio, mais ou menos. A responsabilidade de fato é muito grande, né? Nós temos ali cuidando de 26 turmas disciplinares, são 770 relatores, mais de 3.500 funcionários. Nossa gestão vai ser muito curta, vai ser só até o final do ano, até o dia 31 de dezembro. Acaba esse ano, né? Isso, acaba esse ano a nossa gestão, né? A gestão do nosso presidente Marcos da Costa. Então, vai terminar até o final do ano. Então, a gente está na corrida contra o tempo. Os tribunais todas as turmas já estão bem estruturadas, são presidentes que conhecem a matéria, mas os assuntos sempre se renovam. Mas você não, quando você foi indicada, foi nomeada, você sentiu essa responsabilidade? O que você sentiu ali? Nossa, agora como é que eu vou resolver isso tudo? Acho que foi isso que você imaginou. Né? Na verdade, foi uma surpresa muito grande, né? A gente sabe que o Dr. Marcos da Costa sempre privilegiou as mulheres, né, nas comissões, mas a paixão pelo Tribunal de Ética é tão forte que aquilo foi como se fosse um sonho, né? Se realizando. Né? De chegar a ser presidente do Tribunal de Ética, que é uma coisa que eu gosto muito. Então, foi uma emoção muito grande. Quando passou os primeiros dias, né, da emoção, que você vai, agora eu vou arregaçar a manga, e aí você começa a fazer um trabalho de conscientização, né? As turmas, de novo, estão muito bem representadas pelos seus presidentes, são presidentes que conhecem a matéria. Então, a gente não tem dificuldade com relação aos presidentes, porque eles sabem o que estão fazendo. Quantos presidentes nós temos só em São Paulo? Quantos tribunais nós temos? São turmas, né? São turmas disciplinares, nós temos ao total. No estado de São Paulo, só em São Paulo. 6. 6 aqui. Aqui na Rua Anchieta. Na Rua Anchieta. E desses 6, você tem a relação dos presidentes? Tenho a relação de todos os presidentes. Então vamos falar de cada um deles vamos aí. Falar. Vamos lá. Então vamos pensar... Quantas mulheres tem? Vamos lá. Nós somos, na verdade, eu como presidente e a doutora Heide, que é
presidente da 23ª turma. Então, dos 6, nós temos mais uma mulher e 5 homens, é isso? Na verdade, pensando em termos de turma disciplinar, isso. Nós temos só a doutora Heide, que é a única mulher... Que é aqui em São Paulo. Que é no estado inteiro. No estado inteiro? No estado inteiro. Então vamos lá. No estado das inteiro... Das 26 turmas, uma mulher só. Uma mulher. Então precisamos aumentar isso, né? Certamente isso vai... Tá. Então, mas não, eu acho que já estão ocupados, mas não vão ter que esperar então acomodar isso tudo. Pode demorar um pouquinho, assim, hoje a gente tem as 26 turmas completas com os presidentes e os seus respectivos relatores. Né, o que nós sempre pedimos, e aí a gente pede, né, para os advogados, eles podem ainda ser que sempre tem vaga para defensor dativo e instrutor. Então, nós temos vaga lá? Sempre tem vaga. Quando fala nós, é a OAB, né? A OAB. Então, sempre tem. Então lembrando que o trabalho é voluntário. Nós temos vaga para quê? Para assessor. Para assessor, instrutor e defensor dativo. Vamos lá, gente. É o seguinte. O assessor, né, do Tribunal de Ética é aquele que vai dar o primeiro parecer no PD, que é o processo disciplinar, tá? Então, o que acontece? Você me corrige, tá, Renata? Vamos lá. Então, é assim. O que acontece? O tribunal recebe a denúncia, tá? Abre o procedimento, que é o processo disciplinar, tá ok? Pega esse procedimento e manda para o assessor, que é o assessor sempre da presidência, sempre é isso, né? Sempre assessor da presidência. O assessor, então, ele vai analisar, vai haver aquele processo, porque naquele momento a parte fez a denúncia, o advogado já recebeu uma primeira comunicação para ele mostrar o lado dele, ainda até nesse momento não abriu o processo disciplinar, tá? E o assessor, então, vai dar uma lida, né? E se ele entender que houve a violação de alguns daqueles incisos do artigo 34 da Lei 8.906/94, ele vai emitir um parecer dizendo o seguinte: olha, no meu entendimento, em tese, sempre em tese, ocorreu violação a esse dispositivo. Ou, né, não ocorreu a violação ao dispositivo. Até aqui está correto. Isso, seja do artigo 34, seja isso, como também do Código de Ética. Do Código de Ética, do artigo 2º em diante, tá? Então, o que acontece? Ele emite um parecer, se ele entender que esse parecer, se ele entender que houve, em tese, alguma violação a esse dispositivo, aí então ele emite um parecer para o presidente do tribunal, da turma, né? E o presidente da turma, então, ele instaura o procedimento disciplinar. Tá certo? Ele vai acolher ou não. Ele pode, inclusive, indicar, o próprio presidente pode indicar outros dispositivos e excluir outros. Certo. Aí ele acolhe ou determina, ou não acolhe e recomenda o arquivamento. E aí o processo, vamos supor que o processo seja então instaurado, não é isso? Tá? Aí o processo é instaurado, ele é designado um relator daquela turma, né? Uma turma, né? É designado um relator. Exatamente. O relator faz o relatório de todo o processo, aí é um processo normal, um processo administrativo normal. Vai chegar... Só lembrando que antes disso o advogado é intimado para apresentar... Sim, ele vai fazer a defesa. E aí é uma coisa importante a gente falar sobre isso, que o que a gente tem observado, muito advogado não atualiza o seu endereço no cadastro. Nós vamos chegar lá. Tá bom. Primeiro Isso nós vamos importantíssimo primeiro nós vamos falar do assessor. Então, o assessor, o tribunal tem vaga para esse assessor, que é essa função que ele vai fazer, não é isso? Ou o defensor dativo. Ou o defensor dativo. O que precisa para isso? Agora, Renato, então vamos lá. Precisa? Então vamos voltar só um pouquinho, que é um assunto bem importante. Uhum. Os colegas devem deixar, está lá no regulamento geral, deve deixar o seu endereço atualizado. Seu cadastro junto ao OAB atualizado. Todos os advogados, sem exceção. Por quê? Porque se qualquer intimação que for para a residência ou escritório dele e voltar negativo, é considerado como se recebido tivesse, porque é o endereço que consta no cadastro. E o advogado passa a ser revel. E aí é intimado a ele um defensor dativo, que é um advogado que é cadastrado junto ao OAB, que na verdade também é voluntário, que vai fazer a defesa dele. Os defensores dativos são muito bons, eles são muito técnicos, porque eles estão lá no Tribunal de Ética há muito tempo. Mas eles não vão conseguir fazer a defesa de matéria de mérito, porque eles não têm como conhecer os fatos. Se o advogado é revel, eles não sabem dos fatos. Né? Exatamente. Então, por isso, a todos os colegas, primeira recomendação, mantenha em dia. Olha lá, aproveita que você está aqui, que está esse assunto, anota num papelzinho, terminou o programa, entra no site da OAB, certifica se seu endereço está cadastrado, atualizado. Então, vamos agora voltar um pouco. O assessor faz exatamente isso, ele dá o primeiro parecer da admissibilidade, tá?
Para que o advogado possa ingressar como assessor lá no Tribunal de Ética e Disciplina, deve existir alguns requisitos ou não. Existem alguns requisitos, ele tem que ter 5 anos, 10 anos de atividade. Para o assessor, a gente recomenda que tenha pelo menos um tempo, mas o que para o relator precisa sim ter, né, no mínimo 5 anos, o assessor e o defensor dativo não. Então, e aí para eles poderem, então, participar, o que eles têm que fazer? Eles mandam um e-mail para quem, ou eles comparecem lá, como é que eles têm que fazer isso? Ele pode escolher o que for mais perto do escritório dele. Então, se ele tem escritório no Tatuapé, ele vai até a comissão, ele vai até a subseção de Tatuapé e entrega um currículo e pede para ficar naquela região. Se ele tem um escritório em Santos, ele vai até a subseção de Santos e diz que quer ser assessor ou defensor e entrega o currículo lá. Se ele estiver aqui em São Paulo, ele leva lá no Tribunal de Ética que a gente encaminha. Aí vai encaminhar para os plenos de turma e aí, na medida do possível, vai acomodando. Vai acomodando, exatamente. Agora, Renata, desculpa, estou chamando de Renata. Imagina, nós somos colegas há tantos anos, você tem a liberdade total. Renata, até porque aqui estamos no maior informalismo, né? Renata, e com relação ao instrutor? Ele faz a audiência, né? O instrutor... Mas não julga. Isso é bom explicar, então, para o pessoal. O instrutor, ele havendo a necessidade, né, de marcar audiência de instrução para a oitiva das partes e das testemunhas, ou até fazer uma audiência de conciliação, porque a gente tem um provimento, quando é um procedimento que envolve advogado contra advogado, obrigatoriamente tem audiência de conciliação. Então, normalmente, às vezes, é o instrutor que acaba fazendo essa audiência. Então, nessa audiência, nós temos... É o instrutor que acaba direcionando o trabalho dessas audiências. E o tribunal precisa de instrutor? Ou Também precisa de instrutor. E aí o instrutor tem que ter alguma condição ou pode ser a mesma coisa do assessor? Também pode ser, tem que ter muita disponibilidade, muita vontade e de preferência conhecer o Código de Ética e o Estatuto. Não tem provinha, né, a respeito disso, mas certamente a turma que for o escolher vai querer saber se ele está com afinidade. Vamos lá. Já deu rolo na instrução, né? Alguma vez, né? Deve ter dado. Opa, se deu. Advogado é muito combativo. Mas você imagina 2 advogados, né? Sendo 2 partes ali, o negócio deve pegar fogo. É verdade. O advogado, ele é muito combativo. O que é bom, né? O que é bom. Mas assim, quando a gente fala em audiência, seja ela no judiciário, seja qualquer uma delas dá problema, né? O advogado tem que ter muita serenidade. O instrutor, né? O instrutor com absoluta certeza. Porque mas senão... os advogados têm que ter serenidade. Mesmo que eles estejam advogando em causa própria no Tribunal de Ética, o que a gente não recomenda, né, faça isso, nomeie um defensor, né, porque é justamente por conta dessas emoções todas que acabam levando o advogado a muitas vezes se exceder de forma desnecessária. Então, nada como uma serenidade, né, e conhecimento do Código de Ética e do Estatuto para resolver o problema e poder direcionar da melhor forma possível o procedimento. Renata, tem uma outra coisa que eu também queria te perguntar, é o seguinte, essa coisa do advogado se autorrepresentar, né? Porque quando você fala de Tribunal de Ética e Disciplina, você está envolvendo ali uma prática irregular do advogado, né? E é difícil dele dissociar a pessoa dele do profissional, né? Então ele acaba se envolvendo emocionalmente ali, né? Na verdade, não necessariamente ele está praticando, a gente sabe, né? Você que já foi relator há muito tempo, a gente sabe que às vezes o advogado, ele é representado por representar, ser representado às vezes por colega, porque escreveu uma petição um pouquinho mais dura, pelo juiz. Não, o que eu tenho visto lá é muita representação de pessoas leigas mesmo, né? Que já receberam, inclusive, né? E de repente elas acham que o tribunal é o tribunal de ética, é o tribunal civil. Então eles querem receber lá no Tribunal de Ética aquilo que eles teriam que pleitear na justiça. Exatamente. Né? Então, muitas vezes o fazem quando o prazo dele prescreveu no cível. Aí ele corre lá ele corre lá no Tribunal de Ética. Essa é uma outra questão que é recorrente, né? Que é muito comum acontecer. Então, o advogado ele vai ficar suspenso, se ele tiver retido o dinheiro do cliente, ele vai ficar suspenso até prestação de contas, ou seja, até devolver o dinheiro do cliente. Isso é uma outra questão que muitas vezes o advogado ele fica perdido quando isso acontece, porque ele não entende que se o cliente dele não der o ok na prestação de contas, ele vai continuar suspenso, ou ele vai buscar no Poder Judiciário essa quitação.
Então, às vezes, o advogado, ele acaba... Por isso que eu falo, às vezes ele tem que contratar um advogado. Por isso que eu estou falando, às vezes, porque envolve emocionalmente, Exatamente. né? Ele acaba se perdendo Exato. ali, né? E aí, eu acho que depois eu gostaria de falar um pouquinho, se me permitir, porque o advogado, ele conhece o código de ética em duas situações. Primeiro, quando vai passar... Então vamos falar já, então vamos falar agora, pode falar. Tá, posso falar então? Descasca o abacaxi, fala tudo aí. Tá, o advogado, ele conhece o código de ética e o estatuto em dois momentos. Primeiro, quando ele vai prestar o exame de ordem. Porque, infelizmente, as faculdades acabam não ensinando, se tem matéria sobre código de ética e sobre o estatuto, acaba sendo focado para ele passar no exame de ordem, para ele responder lá, são 10 questões para eles passarem no exame de ordem. Depois disso, o estudante não tem mais contato com o estatuto e o código de ética. Aí, quando se forma, ele vai ter quando ele é representado. Porque se ele conhecesse antes o Código de Ética e o Estatuto, provavelmente ele não seria representado. Não só porque ali tem todo o regramento daquilo que ele deve fazer ou deixar de fazer, mas principalmente a forma como ele tem que ter relacionamento com o cliente, a prestação de contas, porque a gente fala em prestação de contas, a gente já pensa em numerário. E não é só isso. A prestação de contas é justamente dar ao cliente a satisfação do andamento do processo. Quem não gosta de ser atendido de uma forma adequada, tendo todas as informações... Então, e o advogado, e o cliente hoje, ele procura tudo no Dr. Google, né? Isso. Então, ele vem com informações daquilo que acontece na novela, ele acha que acontece na vida real. Outro dia, um advogado falou assim para mim, doutor, é estranho, sabe? Eu não sei, mas porque ele é bem antigo, né? Então, daquele... Né? Olha, ele é ainda da geração, né? Digital, não é analógica, né? Então, o cliente lá ligou para mim, ele acessou o Google lá, viu a intimação, acessou para mim e falou, olha, o senhor está sabendo de alguma outra intimação? Quer dizer, ele já tinha acessado, né? Ele falou, o senhor consulta agora o Yahoo. Mais ou menos por aí. Eu, assim, é bom o cliente estar bem informado. Tem um lado bom, porque o cliente, ele bem informado, ele traz informações melhores para você do processo. Porque às vezes o cliente, ele conta uma história, ele deixa de contar alguma coisa achando que não é importante. Se ele pesquisou antes no Dr. Google, ele sabe que ele tem que contar tudo para você, porque senão você não vai conseguir fazer a defesa. Ou ele pede uma segunda opinião, como esse advogado falou, pede uma segunda opinião no Yahoo. Exatamente. Então, o cliente, a gente não pode esquecer que o cliente, ele já vem bem informado para o escritório. Então, isso é um ponto. E o advogado tem que ele tem que estar atento a esse fato também. Exatamente. Né? O segundo ponto, o advogado tem que trabalhar em parceria com o cliente. Né? Deixa o cliente ler as peças processuais, ele pode não entender a formalidade ou até o seu jeito de escrever, porque a gente tem uma linguagem própria, mas se o teu cliente entender o que você está expondo, certamente o juiz também, com a quantidade de processos que o juiz tem, ele bate o olho e já começa a entender. Então, isso é um ponto importante. E aí evita problemas, né, da falta de prestação, da falta de informações com o cliente. Renata, antes de nós irmos para o segundo bloco, vou mandar um abraço para 4 presidentes. Vamos. Vamos eu pegar vou pela lista. Vamos pela lista, lógico. Vamos pela lista aí. Primeiro eu quero mandar um abraço para o nosso corregedor, que é o primeiro que tem que ser bem tratado, o doutor Fábio Guedes. Doutor Fábio Guedes, está aí, nosso corregedor do tribunal. Tem que ser muito bem tratado, trabalha pra caramba. Não, 2, então vamos lá, 2 cumprimentos. O da Renata e o meu. Tem que tratar bem o corregedor. Eu gostaria também de mandar um abraço muito forte para uma pessoa que eu gosto muito, que é o nosso presidente da turma, Dr. Pedro Paulo Gasparini, que ele é o presidente da primeira turma disciplinar, que é da turma deontológica, que é quem responde as questões em tese. São pareceres belíssimos, então a maioria deles está no site, as ementas acredito que estejam todas, vale a pena consultar. Tem mais, posso mandar para mais 2 aqui? Pode, então, deve. Tá. Vamos lá. Doutor Otélio, da segunda turma disciplinar, um grande abraço. E o doutor Marcelo Minhoto, que é da terceira turma, que eu falei hoje com ele no telefone também, um abraço para o colega. E eu vou mandar um abraço para o Marco Aurélio, que é o meu presidente, né? Da 20ª turma, e um abraço apertado para o Ronaldo, que é o gerente da 20ª turma, que sem ele a gente fica perdidaço. É verdade. Pessoal, é o seguinte, então pode já mandar suas dúvidas, críticas, sugestões, tá? Que vai passar mais uma vez aqui o link do e-mail da presidência aqui do Tribunal de Ética e Disciplina, tá aí, ó, tá aqui embaixo, tá? E voltamos daqui a pouquinho para o segundo bloco. Um abração. Olá, estamos de volta com o segundo bloco do programa Contraponto e hoje nós estamos entrevistando a doutora Renata Soltonovic, presidente do Tribunal de Ética e Disciplina
do Estado de São Paulo, da OAB do Estado de São Paulo. Olha só que responsa, como o pessoal fala, né? Que responsa, hein, Renata? Não é? Não. Eu não queria estar na sua pele. Renata, olha, recebemos aqui um monte de perguntas, mas antes disso, deixa eu agradecer aqui para a nossa equipe, Claro. que está transmitindo ao vivo, aqui ao Felipe, a Ingrid, que está ali na câmera, o Tiago, a Bruna. Quem é o Felipe? É o que está aqui nessa câmera? Olha só. Ah, não, está lá fora. Está faltando o nome dele aqui, Ingrid. Tiago? Ah, então está aqui. Gente, tá aí. A equipe está completa, está composta. Renata, eu estou aqui meio complicado aqui, ó. Nós temos um monte de perguntas, não temos uma do Marco Aurélio. Tem que puxar a orelha dele, hein? E depois ele pergunta em casa. Depois ele pergunta. Ô, Marco Aurélio, por favor, uma perguntinha aqui. Vamos lá. Então, posso colocar aqui? Vamos lá? Claro. Então, Gilberto Marques Bruno, parceirão da gente aí na OAB. Quero manifestar os meus cumprimentos aos amigos Vitor Hugo Freitas pela brilhante condução dos trabalhos e para a doutora Renata Soltanovich pelas colocações apropriadas a respeito dos aspectos éticos, bem como parabenizá-la por se tratar da primeira mulher a presidir o maior tribunal de ética do país. Sucesso sempre. Aí, gostou? Opa, o doutor Gilberto é um parceiro, é uma família linda, uma pessoa muito bacana, bem parceira. Ele, a irmã dele, o pai. O pai. É, uma família linda. Sabe que ele falou aqui uma coisa que, né, a gente tem que ficar ligado mesmo. O nosso Tribunal de Ética da OAB do Estado de São Paulo é o maior do país, né? Nós tivemos a Corregedoria Nacional e eles fizeram visita, estão fazendo uma visita itinerante a todas as seccionais, fizeram na nossa, ficaram 2 dias, foi quinta e sexta da semana passada, e é muito interessante que passaram coisas que acontecem nas outras seccionais que não necessariamente acontece no nosso, até pela nossa estrutura, o conhecimento das turmas. E é muito interessante o aprendizado que a gente trocou nesses 2 dias. Quando foi isso, Renata? Foi quinta e sexta da semana passada. Inclusive, eles deram uma palestra. Então, agora no mês de março? Isso, não, foi então a semana passada, foi quinta e sexta que eles tiveram. Inclusive, eles deram uma palestra muito importante sexta-feira, que está, inclusive, no link do site da OAB. Nós temos, o tribunal, o TED, tem algumas páginas ou uma seção no Jornal do Advogado? Ele tem no Jornal do Advogado, sempre sai alguma matéria. Esse mês já saiu, né, inclusive falando a respeito da nomeação da presidência do Tribunal de Ética. E procura se colocar todo mês algumas questões sobre o Tribunal de Ética. Como nós temos o site muito bem alimentado, né, com as decisões da turma deontológica, então eu volto a insistir, entre no site da OAB. Às vezes eu vejo colegas nossos advogados que entram no site do Tribunal de Justiça todo dia, até por causa do peticionamento eletrônico, e não entra no site da OAB. Então vamos lá, gente, vamos colocar aqui, ó. Eu vou pedir para colocar a vinheta aqui, olha lá, vamos ver, para acessar o site da OAB. Tá? Então, é o www.oabsp.org.br, acessem aí, por favor, tá? E o site, tem uma página do Tribunal de Ética no site ou não? Tem uma página do Tribunal de Ética no site, inclusive tem a composição, os ementários, algumas jurisprudências, então vale a pena fazer a consulta, exatamente, né? Então é o seguinte, doutores, quando os senhores estiverem fazendo uma defesa, né, ou, enfim, lá num PD, no Tribunal de Ética e Disciplina, nós temos 2 bases de consulta, né, para tanto. Nós temos do Conselho Federal, que é o ementário, não é isso? Perfeito. Do ementário, e temos o da OAB de São Paulo aqui também, que tem um ementário. Quer dizer, eu não sei se está completo ainda, mas está sendo alimentado, com frequência. Então, conteúdo tem, tá? Então, dar uma olhadinha lá nesse conteúdo e começar por ali, tá? É isso, né, Renata? É isso mesmo. Né? Tem livros também sobre... Exato. Você tem algum livro? Você escreveu alguma coisa? Eu fiz, quando eu estava presidindo a 5ª turma disciplinar, na última gestão, eu com um grupo dos relatores e o Dr. Norberto Ioia, que hoje é o nosso presidente da 5ª turma, nós escrevemos um livro com vários artigos de vários relatores. Então, é um livro bem completo. Você tem o nome do livro? Comentários disciplinares do Código de Ética, alguma coisa nesse sentido. Se jogar comentários do Código de Ética, vai ter lá com certeza o nosso livro, que é um dos poucos hoje que tem no mercado. Que tem no mercado, é isso.
Então, gente, tá aí uma dica, acho que é fabulosa essa dica aí, vocês podem aproveitar já nesse sentido. Está à venda na livraria da CASP com preço bem menor do que em outras livrarias, porque a livraria da CASP dá desconto. Dá um desconto e bem com grande, certeza tem lá, é um livro de capa azul. Então tá aí, o recado tá dado. Nós estamos agora, né, abrindo os tribunais no interior, não é isso? É isso, são turmas também? São turmas, mas já estão há muito tempo em isso, funcionamento. mas estão inaugurando mais, não é isso? Nessa gestão teve? Nessa gestão a gente teve Santo Amaro, até pela quantidade, nós temos aqui, Santo Amaro foi uma das últimas, que tá sendo muito bem presidida. Estou aqui com a minha colinha, né? É um tribunal, não é isso, Renata? A 24ª turma pelo Dr. Cláudio Scheffer. Foi presidente lá da OAB de Santo Amaro. Houve a necessidade de abrir uma turma lá em Santo Amaro, porque não é nem mais município, não é um estado, né? Agora, é isso aí. Não é nem mais cidade. Se eu não me engano, tem mais de 7 mil inscritos em Santo Amaro, então houve a necessidade de... Dr. Cláudio Scheffer, um abraço, parabéns, tá? Nós nos conhecemos bastante, então tá aí, sucesso aí no tribunal. Tem muitos, você sabe hoje o volume de processos que tem no tribunal? A Corregedoria fez o levantamento, eu não trouxe aqui, mas tem um volume grande. Um volume bem grande. Cada turma tem uma média de 2.000 processos. 2.000 processos. Puxa, é um tribunal mesmo. É isso mesmo. Não, é um tribunal. Não é isso? E lembrando, de novo, todos são voluntários, né? Então, do presidente da OAB até todos. Né? Não tem nem até, né? Porque nós somos todos da mesma equipe. Eu acho que não tem uma entidade como a nossa. Não tem. Foi bom até só colocar assim, eu tenho amigos em várias áreas, eu tenho amigos que são médicos, amigos e clientes que são médicos, psicólogos, farmacêuticos. Não tem nenhuma por falar entidade nisso, de Renata, classe tão forte como a nossa. Por falar nisso. E com tanto apoio ao advogado. Isso e por falar nisso, a classe médica está tentando criar o exame deles, como se fosse exame de ordem, tá? Que eu acho que é interessantíssimo também, porque você já começa a filtrar ali os bons profissionais. Né? E depois eles também têm os tribunais de ética deles lá, que também estão funcionando ali, né? Tem o tribunal, que são presididas por médicos, né? Então, exato. Os julgamentos são feitos pelos médicos. A questão também é a matéria, né? Também é a matéria médica, enfim. Bom, vamos lá. A Sônia Maria Delbox. Minha professora. Oi, professora. Então, vamos lá. Oi, fala para ela, Renata. Professora Sônia. Oi. Aliás, é um curso de Direito de Entretenimento que eu fiz, mudou a minha carreira. Recomendo que todo mundo faça esse curso. Você falou isso no início, Falei né? no início sem saber que ela estava assistindo. Vai lá, então a Sônia diz o seguinte, um grande abraço para a minha amiga e querida ex-aluna, tá vendo? Da pós em Direito do Entretenimento. Muito bom saber que nossa pós mudou a sua vida. Espero revê-la em breve. Ela está assistindo mesmo. Você falou que lá no início você falou que mudou a sua vida e mudou bastante, né? É verdade. Eu atuo na área de direitos autorais e acabei conhecendo muita gente bacana no curso. Foi uma pós de 2 anos. E eu precisava de mais informações, claro, a gente precisa estudar o tempo todo. O curso foi muito legal, muito completo. Raramente eu faltava no curso, porque quando você faltava, você falava, que dó, o curso foi aqui nessa ESA? Foi aqui nessa ESA. Eram 2 vezes por semana. E... Você chegou a fazer de sábado o curso? Não foi. Esse daqui eram 2 vezes por semana à noite. À noite. E aí terminou o curso, eu escrevi um livro sobre direito autoral e obra psicografada. Então, assim, a tutela de urgência na proteção das obras psicografadas. Eu li. Você leu o livro? Li o livro. E foi muito legal, foi graças ao curso que eu escrevi esse livro, foi muito bacana. Os professores me assessoraram pra caramba. O professor Costa Neto, que hoje é desembargador, ele foi meu orientador, então eu ficava mandando material para ele, e aí risca o material, e refaz o material. E assim, foi muito legal, foi um aprendizado, e eu adoro escrever livro, então foi muito bacana. Quantos livros você já escreveu, Renata? Você fala o nome e vamos lá. Primeiro foi a obra. Não, a primeira foi responsabilidade processual, quando eu fiz um mestrado na PUC. Meu orientador, eu tenho que falar que ele é um cara fantástico, hoje ele é desembargador também, que é o Dr. Sérgio Shimura. Na época eu fiz na PUC, ele não podia me ver no corredor que ele tinha algum material para me dar. Foi assim, fantástico. O dia que eu fui para a banca, eu fui tão tranquila, porque
Porque quando ele me colocou na banca, né, ele falou para mim, olha, Renata, pode ir que você tá bem tranquila. Então, me deu segurança, me deu tranquilidade, leu o meu trabalho, corrigiu o trabalho. Aí eu acabei publicando o livro que chama Responsabilidade Processual, que está desatualizado agora com o novo Código de Processo Civil, que eu me prometi que o ano que vem eu vou... Você já vai fazer uma revisão. Vou fazer uma aí. revisão para fazer o lançamento da segunda edição. O outro edição. livro qual foi? A Tutela de Urgência na Proteção da Obra Psicografada, que foi pelo curso capitaneado pela professora Sônia e pelo professor Costa Neto, que foi de Direito de Entretenimento. Porque já que você tem que fazer o TCC, por que não publicar, né? Exato, lógico. Então, porque não adianta você fazer um TCC ou uma tese, enfim, e deixar isso guardado. Exatamente, né? Acho que tem que compartilhar. Eu sou da ideia que tudo que você sabe, você tem que compartilhar com as pessoas. Nós não somos eternos, independentemente daquele que acredita, né, na reencarnação, enfim. Nós não somos eternos, então a gente tem que compartilhar o que a gente sabe para sempre melhorar o próximo. E é uma troca, né? Porque a gente também aprende muito com isso. Antes de nós passarmos para outra colega, vamos fazer... O tribunal está precisando de assessor, instrutor e defensor, principalmente. Se possível, de mulheres. Mulher é bom que ela é bem crítica. É bem crítica, né? Detalhista. E aí já pegou na veia. Aí o processo não pega, né? Vamos lá. Fernanda Ribeiro. Por isso que eu fiz a pergunta, fiz a colocação. É realmente muito bom ver uma mulher no nosso Tribunal de Ética. Parabéns, doutora Renata. Parabéns. Obrigada, Fernanda. Participe com a gente também. Venha ser defensora da ativa, acho que é o melhor caminho, que vocês vão aprender a defender um advogado que está revel. Então, você vai ter que aprender mais os detalhes de como funciona, né, o procedimento, Renata, o processo semana disciplinar. passada eu fiz teve a sessão de julgamento na nossa turma, né? E, pessoal, foi uma coisa maravilhosa, porque eram 2 advogados famosos, né? E com clientes também famosos, então eles fizeram uma sustentação oral que eu fiquei impressionado com a sustentação oral dos 2 ali. Eu acho que é um grande aprendizado também para os relatores. Não tenha dúvida. Nossa, uma coisa, eu fiquei emocionado. Falei, não sabia que no Tribunal de Ética você poderia fazer essas sustentações. E foi uma beleza a sustentação. Ali foi uma coisa maravilhosa. Nunca tinha visto o nível de sustentação. E também vi outros advogados também fazendo sustentação. Acho bacana isso. Sim, acho importante. A defesa do direito ali dos advogados, da parte ali, acho que é fundamental ali. É verdade. Eu gosto muito dos advogados indo fazer sustentação oral, porque são sustentações muito bem feitas, muito bem colocadas. Exatamente, acabam fazendo você repensar, né, toda uma situação. É muito importante. Eu acho que é importantíssimo o sustentador oral no processo disciplinar. Eu acho que isso às vezes ele pode ver uma coisa que a gente não viu, né? Ou até ele vê uma coisa que a gente já viu e está indo para outro caminho que não é aquele. Exatamente, e ressaltando um ponto diferente. Isso. Né? Às vezes acontece alguma informação nova no processo, então ao invés de ele juntar o documento... Ele já fala. Né, ele junta e faz a sustentação oral. Isso pode fazer com que as questões sejam mudadas, né? É importante. Vamos lá. Lucas Miranda, doutora Renata, há uma porcentagem de quais são as violações mais cometidas? Sim, eu acho que tem, né? Tem. A grande maioria é retenção de numerário. Seria a falta de prestação de contas. A falta de prestação de contas. Então, a gente tem o 20 e 21, que é a falta de prestação de contas. Deixa eu explicar. 20 e 21 são os incisos do artigo 34. Isso, do artigo 34, Isso. Que é a retenção de valores do cliente. Então, o advogado retém ou ele presta conta de forma equivocada. Então, tem essas 2 questões, aí vai desaguar lá no Tribunal de Ética. E a porcentagem é grande? É muito grande, é muito grande. Gente, é o seguinte, o Código de Ética e Disciplina, o antigo, já disciplinava ali que, encerrando a causa, né, o advogado tem que prestar contas com o cliente. E a prestação de contas ela tem que ser de uma forma pormenorizada, tá? O que está acontecendo é que, às vezes, o advogado vai prestando a contas durante o processo. Isso. E acaba esquecendo de pegar um recibo final lá, alguma coisa assim. E isso, às vezes, gera um processo indevido, né? Então, é só
é só ser um pouquinho mais organizado, é isso a palavra. Isso, boa palavra. Né? Então tem que ser mais organizado para evitar o procedimento disciplinar, não é isso, Renata? Exatamente. É chamar o cliente no escritório, é mostrar para ele quanto que levantou, é com guia de levantamento. Mostra para o cliente o valor retirado na guia de levantamento, mostra quanto entrou na sua conta, mostra quanto que é os honorários segundo o contrato, faça contrato de honorários com seu cliente. Aliás, Isso o contrato é importantíssimo, né? Porque ele já estabelece ali a regra do jogo, até onde o advogado vai atuar, se ele tem que atuar entrando com recurso especial extraordinário ou não, se ele é obrigado ou não a fazer sustentação oral no tribunal, se ele tem poderes para retirar o mandado de levantamento, se ele pode fazer a compensação dos honorários. Se ele pode fazer a retenção dos honorários, também tem que estar previsto. Isso, tem que estar previsto no contrato. Então, existem algumas regras que tá tudo no Código de Ética e no Estatuto. Se o advogado lê o Código de Ética e o Estatuto, ele vai ter todas as informações a respeito disso. Aliás, eu até sugiro, né, na ESA fazer um curso para os advogados sobre o Código de Ética e o Estatuto. A gente vem dando palestras, né, e a gente percebe que o advogado às vezes acaba não se interessando pelo tema. Se ele se interessasse pelo tema, ele correria menos risco de ter um processo disciplinar, porque ele saberia como fazer um contrato de honorários, como prestar contas para o cliente, publicidade, se ele pode ou não fazer, o que é publicidade, o que é propaganda, está tudo indicado no Código de Ética. A Renata tocou num ponto, acho que é um ponto fundamental, né? É exatamente a diferença entre publicidade e propaganda, né? E a publicidade moderada, né? E isso acaba desaguando o Tribunal de Ética e Disciplina, gente, vocês não sabem a quantidade, tá? Então, tem que ter uma diferenciação do que é propaganda, o que é publicidade, são coisas distintas, né? Exatamente. O que tem que ser moderado ou não. Hoje está na moda o Facebook, então as pessoas ficam patrocinando o link, né, com questões envolvendo escritório, né? Tudo tem que ter moderação, tudo tem que ter descrição. Lembrando que o teu cliente, ele vai pela confiança e não pelo aquilo que você posta no Face, né? A relação entre advogado e cliente é uma relação de confiança. O advogado ele também precisa ter confiança no cliente que ele tá patrocinando, porque afinal de contas é o nome dele que está indo no tribunal. Então é importante essa relação, saber as questões, o que pode, não pode, está em dúvida. De novo, a turma deontológica tem os ementários. Os ementários são excelentes. Agora, olha, recentemente, gente, o Tribunal Deontológico, que é a primeira turma, ela decidiu aí sobre o uso de robôs advogados, Sim. Entendeu? Até como forma de captação de clientela ou não. Então, são matérias novas, né, que às vezes a gente está sem querer, sem saber, ou por desconhecimento, nós estamos infringindo a ética ali. Não é isso? Exatamente, às vezes sem querer. Participações, às vezes, em algumas associações, se pode ou não pode. Tem algumas associações que estão sendo criadas com o intuito de juntar a OAB pessoas. Agora há pouco ganhou uma liminar, você viu, né, Renata? Isso, exatamente. Exatamente, contra duas associações, né, que estavam exercendo ilegalmente a advocacia. E aí nós temos uma comissão de fiscalização do exercício da advocacia que tem sido muito atuante e tem tomado as medidas judiciais contra essas associações. Então, acaba acontecendo duas questões diferentes. Com relação às associações, é uma ação que essa comissão acaba propondo para cessar essas associações, e os advogados que participam dessas associações que são irregulares acabam respondendo um processo disciplinar. Lógico. Então, gente, cuidado, façam a consulta, visitem a OAB, entendeu? A OAB é a casa do advogado, quer dizer, acesse o site, tem informações ali importantes, quer dizer, nós temos ali 160 comissões, venha participar, venha ver o que tem aí, porque de repente a gente, sem querer, acaba cometendo uma infração disciplinar. E mais, nós temos hoje, o Departamento de Cultura e Evento é incansável no número de palestras que eles acabam proferindo pelo Brasil, pelo estado afora, capitaneada pelo Dr. Humberto, que tem feito um trabalho incansável, muito bacana. E também ele disponibiliza no site da OAB algumas dessas palestras. Então, existem, inclusive do Dr. Vitor, tem várias palestras dele no site, tem palestras de outros colegas falando sobre ética, né? Assistam, tá lá no site disponibilizado, é de graça. Tá ali, o conteúdo está disponível. Exatamente, o conteúdo está disponível.
né? Dá para ouvir, acho que hoje em dia no celular todo mundo abaixa lá as palestras nos aplicativos. Então assistam as palestras, não deixe de se atualizar, isso é muito importante. Isso é constante, a vida inteira vai ser a necessária atualização do advogado. Eu queria mandar um abraço para um amigo meu, que eu nem sei se ele está assistindo o programa, não, que é o Dr. Biela. Então, Biela, um abração, porque o Biela escreve muito sobre ética. Ah, é verdade. Né? Eu estou sabendo, eu já pedi uns livros dele para ele de presente. Biela, eu vou pegar. Porque para comprar eu mesma compro, mas autografado não, né? Olha, Biela, eu vou te cobrar, hein? Tá? Priscila Venâncio, doutora Renata, como o cidadão comum pode entrar com uma reclamação e em quais casos, né? Bom, primeiro ele pode entrar com a reclamação desde que ele vá pessoalmente, ou ele contrate um advogado para fazer isso, ele vai até o tribunal de ética, lá tem um setor de protocolo, e eles fazem um resuminho do caso que o cliente esteja reclamando. Lembrando que é sempre importante o cidadão levar os documentos para não ficar imputando fatos. Então vamos lá, gente, não é assim, não adianta você chegar lá como cidadão e falar assim, o advogado ficou com o meu dinheiro e você não trazer nenhum documento, porque isso não é... Exatamente, isso não é... Não nem abre o processo disciplinar, você tem que levar alguma coisa e falar, tá aqui, entendeu? Eu contratei o advogado. Às vezes o cidadão não tem o contrato, mas... Ele tem documentos. Tem documentos, depósito, alguma coisa ele assim. consegue acessar, indo ele mesmo no fórum, né? O cidadão consegue tirar as informações. Isso. E as condições que o cidadão pode ingressar, por exemplo, com um pedido de abertura de procedimento disciplinar, são aquelas previstas aonde? Nos incisos 1 a 25 do artigo 34 da Lei 8.906/94, que é a lei do advogado, que é o Estatuto da Advocacia, tá? E o Código de Ética. E o Código de Ética. A segunda vez que eu esqueço o Código de Ética. Então... Eu tô ficando velho aqui. Não é. É a falta do pessoal ter costume, que a gente só fala estatuto. E o Código de Ética. E o Código de Ética. Então, é só acessar o Google, põe a Lei 8.906, aí vai depois procurar o Código de Ética do Advogado, você tem ali artigo 34, você vai ver quais são os casos que você pode ingressar. E no site da OAB nós temos o Estatuto, tem o Estatuto Código de Ética, o Regulamento Geral e o Regimento Interno. E um monte de ementários. E tem um monte de ementário ali também, tá? Então é fácil, é só pesquisar ali, tá bom, gente? Acesse a página da OAB, ou o Google, enfim. Você tem aí um monte de lugar, quer dizer, falta de informação que não tem. Mas né? a página da OAB é a página oficial tá lá, exatamente, tudo mais. Com todas as informações seguras. Gustavo Castro, parabéns, doutora Renata. Feliz por saber que as mulheres são à frente da nossa OAB. Obrigada. Mais um aí. Tarley, acho que é isso mesmo. Tarley Lemos Pereira. Existem escritórios de advocacia em São Paulo que estariam, em tese, praticando crime de redução à condição análoga de escravo, pois impede que os advogados associados de dormir e se alimentar adequadamente. O pior é que o ABSP sabe e não faz nada. Acho que não é isso. Não tá? é... A que ponto chegou a nossa profissão? Eu vejo de outra forma, porque pela quantidade de processos lá instaurados no tribunal, já desponta o contrário do que o colega está colocando aqui. Tá? Exatamente. Aí ele tem ele tem que fazer a denúncia comprovando o alegado lá no Tribunal de Ética, para que se direcione, inclusive, a um Ministério Público se de fato isso se constatar como verdade. Isso, então, leva lá a reclamação. Lembrando que tem que ter provas das e leva por escrito, né? Exatamente. Tá certo? Então aí a gente vai apurar isso, não tem nenhum problema. Aqui o programa é democrático, a gente fala tudo aqui mesmo, não é isso? Tá? Adelúcia Amaral, querida Renata, parabéns. A Adelúcia é minha amiga, uma coach muito... Nossa, como eu gosto dela. Adelúcia, um super beijo para você, amiga. Tá vendo? Vamos lá, mais 4 presidentes aqui. Vamos lá. Meu querido Dr. Celso Augusto Coccaro, presidente da 4ª Turma Disciplinar também de São Paulo, estou com a minha colinha aqui. Da 5ª Turma Disciplinar, que é o Dr. Norberto Oia, que inclusive também de São Paulo, que foi inclusive quem comigo fez o livro de ética, ele coordenou, organizou comigo o livro de ética. Um beijo para você. Também de São Paulo, 6ª Turma Disciplinar, Dr. Hélio Antônio Colombo Júnior. E o último, para aí depois a gente falar dos demais, aí olha, estou na 7ª turma ainda, hein? Que é o Dr. Sidney Levorato, que é de São Bernardo do Campo. Parabéns a esses presidentes, né? Estão exercendo, segundo vocês, exercem um bom trabalho. Excelente Acredito trabalho. que seja, porque é muito processo, colocou 2.000 processos por turma.
Então é complicado, gente. É muito trabalho e todos são voluntários. Isso. Então a dedicação é feita pela paixão mesmo. É a paixão que move todos nós aqui da OAB. Parabéns a todos esses presidentes, tá? Voltamos daqui a pouco para o terceiro e último bloco do programa. Um abraço, gente. Aguardo vocês para o terceiro bloco. Olá, estamos de volta então com o programa Contraponto da Escola Superior de Advocacia. E conosco a presidente do Tribunal de Ética e Disciplina da OAB do Estado de São Paulo, a doutora Renata Sotonovich. Renata, voltamos para o terceiro e último bloco, tá? Eu quero falar o nome de todos os meus Vamos falar. Então vou começar com mais 4 aqui, lá. Daqui a pouco a gente pega mais 4. Tá vamos bom. lá. Oitava turma disciplinar de Araraquara, Dr. Bento Ornella Sobrinho. Nona turma disciplinar de Sorocaba, Dr. Haroldo Guilherme Vieira Fazano. 10ª turma disciplinar de Bauru, Dr. Jairo de Freitas. Posso falar mais um? 11ª turma disciplinar de São José do Rio Preto, Dr. José Alexandre Junco. Um abraço para todos vocês que fazem um belíssimo Sintam-se parabenizados trabalho. Aqui pelo belo Calma trabalho. Que tem os outros que eu vou citar. Isso, eu não vou me esquecer de nenhum hoje, tá? Vim até com a colinha para não deixar ninguém de lado. Renata, com relação àquela última pergunta, né, que nós falamos, até respondendo de forma democrática, porque aqui nós estamos abertos, né? Eu estava lendo aqui, o Tarley falou o seguinte: existem escritórios de advocacia em São Paulo que estariam, em tese, praticando crime de redução. Você já ouviu falar de crime de redução? Não. Nem eu, tá? A condição análoga de escravo, não sei, tá? Já entendi o que ele quis dizer. O que ele quis dizer? Foi importante essa pergunta. A gente tem percebido jovens advogados que acabam de ingressar na carreira, e por isso que eu falo, venham para a OAB. É porque não olha direito. Exatamente, né? Venham para a OAB, participe das comissões, porque eles acabaram de se formar e é normal, a gente fica meio perdido. E as comissões, eles vão dar todo o apoio para vocês, explicar como é que funcionam a vida aí fora e o que é bacana nisso tudo. Para vocês não caírem, às vezes, em situações desconfortáveis, como algumas associações irregulares, que têm, na verdade... Os sócios das associações não são advogados. Aí eles pegam os advogados... Contratam os advogados pelo regime da CLT. Às vezes nem pelo regime da CLT. Vai lá e contrata sem... Contrata como se fossem virar associados, utilizam o certificado digital do advogado, começam a propor um monte de ações e aí a associação fecha, some, porque já conseguiu o que queria. Isso aí some os 2 sócios ou os 3 sócios ali e a responsabilidade fica com o advogado, que aí é ele que vai responder um processo disciplinar. Eu não vou citar nomes, mas eu tive um caso lá no tribunal, onde eu sou relator, que exatamente uma advogada, uma jovem advogada, recém-formada, ela disse o seguinte para nós lá, ela tinha mais de 60 processos disciplinares contra ela, e nós vimos que ela era uma pessoa muito jovem, né? Eu falei, mas com 60 processos, como é que você já está com isso? Então ela disse o seguinte, que ela era recém-formada, e no primeiro emprego dela foi trabalhar numa associação, né? E aí ela chegou para a mãe dela e falou: mãe, olha só que bacana, acabei de me formar e já estou contratada, eu tenho a possibilidade de ser sênior no escritório lá, nesse negócio todo. E ela então foi promovendo as ações, foi fazendo as pesquisas. Aí chegou no momento que os sócios mesmo, lógico que uma hora estoura esse negócio, o pessoal sumiu, desapareceu. É evidente que os clientes lá, né, da associação procuraram a pessoa, olha, então vamos entrar contra os advogados, tá certo? E aí nós verificamos que realmente o jovem advogado, ele não tem experiência, ele de repente ele se prepara, ele se aparelha todo para entrar no mercado, entra nessa fria e depois ele não tem mais, o mercado desaparece para ele, porque ele tem um monte de processo disciplinar, ele vai justificar isso como? Então é bom esse aviso, não é, Renata? Sim, além disso, a gente não pode falar obviamente nada, nem um caso concreto, mas é importante só, porque é o seguinte, o advogado que retém numerário, né, e por conta de situações, inclusive como essas, ele vai ficar suspenso do exercício profissional até prestação de contas. E aí consta no fichário, no fichário dele. E aí, 3 processos disciplinares com suspensão transitar em julgado é caso de exclusão. De exclusão. Aí vai para o conselho para exclusão. Aí vai para o conselho, o advogado pode ser excluído em pouco tempo, né, até o trânsito. E olha só, e pode ser excluído até por uma besteira maior ainda.
ele pode ter mudado de endereço, não atualizou o endereço dele nos cadastros da OAB, tá certo? Isso. O processo corre a revelia. E ele não vai se defender. E ele não vai se defender, ele, de repente ele se vê lá expulso da ordem, quer dizer, excluído da ordem, porque ele não seguiu até a regularização dos próprios cadastros. Exato, né? Exatamente. Então, gente, isso é importante, é importante. A advocacia é uma profissão regulamentada, vocês têm que seguir tudo que está ali na lei, no estatuto, não é, Renata? É isso aí. Leiam o Código de Ética, leiam o estatuto. Na dúvida, vocês vão ter aí várias palestras no site da OAB, não deixem de assistir, procurem sempre a OAB em caso de dúvida, tem diversas comissões, não deixe de frequentar a sua casa, que é a nossa casa, que é a Ordem dos Advogados do Brasil. Participe. Isso. Se o pessoal quiser conversar contigo, pessoalmente, se o advogado quiser conversar comigo, pode, Renata? Sim, eu atendo todo advogado, cidadão, nós atendemos lá na presidência, lá no nosso e-mail, manda um e-mail, marca o horário, porque a gente acaba tendo bastante atendimento, então não deixe manda um e-mail lá, a gente vai encaixar um horário para te atender. Nós não vamos responder dúvidas, mas não deixamos de atender ninguém ali. Isso, então tá aí, gente. Tem aqui o e-mail do Tribunal de Ética e Disciplina, é só marcar, fazer um agendamento com a doutora Renata, deve receber milhares de e-mails ali, vai ter que ter paciência, ela lê todos, mas não a toque de caixa, não é isso? Então, mas vocês serão atendidos aí, sim, se quiser fazer uma... Até porque, de novo, dúvidas com relação à forma, dúvidas não é em caso concreto, mas as dúvidas de eventuais infrações ou não, o que pode ou não fazer, lembrando que nós temos o Tribunal Deontológico. Que justamente julga os processos, informando se são casos ou não que podem ocorrer infração disciplinar. De novo, caso concreto, ele vai distribuir para uma das turmas disciplinares. Mas se é uma questão em tese, aí uma consulta, aí eles vão julgar. Isso, e, aliás, os inventários são bons, viu? Aliás, até é bom falar, uma vez por mês, eles têm a sessão aberta. E é bacana o advogado ir lá assistir para ver como é que funciona. Tem que se cadastrar antes, entra no site da OAB, lá na primeira turma disciplinar primeira turma deontológica, entra lá, vai ter lá como se faz para cadastrar, tem os dias das sessões, vão assistir, muito Renata, deixa eu fazer uma pergunta. É permitido lá no TED fazer os alunos de uma faculdade fazer uma visita monitorada? Por exemplo, a turma vai iniciar uma sessão, antes de iniciar a sessão, os estudantes podem entrar, verificar. Isso é permitido? A visita monitorada, nós temos um departamento que estava cuidando das visitas monitoradas. No TED? Inclusive no TED, em todas as comissões. Nos dias das sessões, não. Por quê? Porque os processos, eles tramitam sob sigilo. Então, iria acabar constrangendo as partes, os advogados. Mas eles podem ir no presentes. tribunal, primeiro tribunal, né? Mas na turma disciplinar... Que é aquela que tem a sessão aberta, tem a sessão aberta, é muito bacana. Sempre que dá, eu vou lá assistir também. Vale a pena. É o dia inteiro? É o dia inteiro. Então, pode marcar para ir de manhã ou para ir à tarde. Vale a pena uma visita. Tá bom, nós temos aqui mais algumas colocações da Delúcia Amaral. Delúcia, obrigado. É minha amiga. É sua amiga. Tá, parabéns, doutor Vitor Hugo, obrigado. Tranquilize-se por alguns esquecimentos. Eu esqueci um monte de coisa hoje. Muita informação e conhecimento geram acúmulos, apenas isso. Isso também ocorre comigo. Obrigado, Delúcia, obrigado por ser solidária comigo. Ela é uma querida. Verônica Milton, doutora Renata, poderia falar um pouco sobre as obras psicografadas? Tá aí, olha aí. Quem sabe aí um dia a gente marca uma entrevista só para falar sobre isso. É um tema que eu gosto bastante, eu tenho estudado bastante, tenho tido muita ajuda de amigos que acabam me apresentando alguns médiums para poder tirar minhas dúvidas, que eu tenho muitas dúvidas a respeito do tema, até para poder escrever sobre direito autoral. Mas numa outra oportunidade, é uma desculpa para vir depois aqui de novo. Vendo? Já gostou. Renata, nós vamos então partindo já para o final do nosso programa. Eu queria que você fizesse algumas considerações, né, a respeito do nosso convite, enfim, aquilo que você entendeu por bem. Mas vamos falar mais 4 ou 5 nomes aqui. Ou vamos esgotar os nomes que tem. Vamos lá.
Vamos falar então 12ª turma disciplinar, presidente prudente, que é o Dr. Marinaldo Musi Vilela. 13ª turma disciplinar, Ribeirão Preto, Dr. Eduardo Marconato Lizarelli. 14ª turma disciplinar, Santos, adoro essa cidade, Ronald Nogueira, desculpa. 15ª turma disciplinar, Piracicaba, Dr. William Najib Filho. 16ª turma disciplinar, São José dos Campos, Dr. Elias Nejar. Começa a não enxergar, começa a ficar distante. Isso comigo também acontece. 17ª turma disciplinar, Dr. Jorge de Campinas, Dr. Jorge Raimundi. 18ª turma disciplinar, Guarulhos, nosso querido Dr. Fábio Trombete, um beijo para ele. 19ª turma disciplinar, Osasco, Dr. José Sanches. Pessoal, não dorme não, tá? Falta pouco. Não, falta 20ª turma disciplinar, meu marido, Marco Aurélio Vicente Vieira de São Paulo. 21ª turma disciplinar, Araçatuba, Dr. Aécio Limieri de Lima. 22ª turma disciplinar, Marília, olha, estamos cada vez mais distante, hein? Presidente Dr. Júlio César de Avelar. 23ª turma, nossa querida doutora Heidi, mulher, né, da capital, nossa única mulher presidente de turma, uma querida. 24ª turma disciplinar, Santo Amaro, presidente, Santo Amaro, São Paulo, tá? Santo Amaro... Dr. Cláudio Chevre, a gente destaca que é Santo Amaro, porque Santo Amaro é tão... Sim, então... Tem tanto cidadão lá, que nossa, tem tanto advogado também, né? Tem um é. município ali, né, que o pessoal fala. 20ª disciplinar, Fernandópolis, é muito longe lá. Eu já fui para lá. Dr. Ostênio Antônio da Costa. E finalmente... 26ª turma, Franca, Dr. Carlos Roberto Faleiros Diniz. A todos eles que fazem esse belíssimo trabalho, muito obrigada. Obrigado, presidente. Obrigado, presidente de turma. Então, esteja aí à vontade. Serão convidados futuramente aqui para o nosso programa. Renata, suas considerações. Bom, eu gostaria de agradecer muito a presença de vir aqui, Vitor. Você é meu amigo, eu sei que você... acabou me convidando até não só pela amizade, mas, né, pelo fato de hoje eu estar ocupando um cargo importante, e eu digo, né, bem interessante aí de aprendizado. Agradecer muito obrigada mesmo. Renata, nós sempre estivemos juntos, nós estivemos juntos lá no quinto, você foi relatora comigo lá no quinto tribunal, na quinta turma, isso. Entendeu? O Marco está sempre comigo, nós estamos sempre juntos. Então, eu acho que eu tinha que te chamar por várias razões, inclusive por você ser a primeira mulher a ocupar esse espaço, que eu acho importantíssimo isso, porque é o empoderamento da mulher, né? Eu acho que a mulher advogada, acho que isso é uma coisa grande e boa. E nas mãos de quem está aqui, é você, entendeu? Você sempre foi ponderada, sempre uma pessoa estudiosa, né? Uma pessoa que lá, eu lembro no tribunal, as suas decisões, seus relatórios eram assim, pontuais, né? Então, tá aí, tem tudo esse motivo. A gente gosta que faz, fica mais fácil, né? Eu queria agradecer muito a ESA. Logo que eu me formei, eu acho que tirando o mestrado que eu acabei fazendo na PUC, os demais cursos foram todos aqui na ESA. Qualidade, preço, amigos que eu acabei fazendo aqui, fácil localização, cursos de muita qualidade. Venham para a ESA, assistam os cursos, cabe no teu bolso como coube no meu. Isso. O aprendizado, não deixe de fazer curso. Hoje eu acabo fazendo muito curso online, até pela situação hoje que é corrida, mas faça também curso presencial, porque esse contato com outros colegas, que a gente troca informação, a gente tem um aprendizado, Renata, é muito importante. Os cursos da ESA, todos eles são os cursos mais baratos do Brasil. Então não tem por que o advogado não frequentar, você está entendendo? São cursos com uma qualidade de conteúdo muito grande. Tá? Nós temos ótimos professores aqui. Então eu acho que só não faz quem não quer agora, entendeu? Verdade. E nós temos o EAD também, que você pode fazer, tem um ensino à distância, né? Exato. Tá? Então, gente, sinta à vontade aqui. Se alguém quiser saber sobre os cursos que a ESA está hoje desenvolvendo, já estão em andamento, ou aqueles que já foram homologados, é só acessar a página da ESA. Ali tem
tem vários links, tem a TV ESA, tem os cursos, né? Já tem os banners indicando os cursos que já estão em andamento, que vão entrar em andamento. Pessoal, sinta-se à vontade, tá? Eu queria agradecer mais uma vez aí ao Felipe, né? A Ingrid, o Tiago, a Bruna. Também agradecer à doutora Ivete Sinise, que é a diretora da Escola Superior de Advocacia, e ao nosso presidente, Marcos da Costa, né? Que você vê pela forma democrática, nós estamos aqui hoje fazendo esse programa aqui, não é isso? Né? Com certeza. Né? Que está indo com sucesso. E a todos aqueles que estão nos assistindo, não sei aqui, a Anderlúcia, a Verônica, o Tarley, Gilberto, a Sônia, a Fernanda, a Lux, todos vocês. Obrigado pela participação e espero encontrá-los no próximo programa, tá bom? Um abração a vocês. Renata. Obrigada pela audiência de vocês, obrigada por estarem nos assistindo. Assistam a semana que vem, a outra. Não deixe de entrar no site da OAB, não deixe de assistir os cursos da ESA e não deixe de assistir as palestras que estão todas disponíveis no site da OAB. E também frequente as palestras lá que está capitaneada para o nosso querido Dr. Humberto, Isso. que tem feito aí um excelente trabalho incansável. Incansável mesmo. E é importante também esse contato pessoal, porque você acaba conhecendo vários colegas, isso é importante, é impagável. Gente, obrigado, um abraço a todo mundo.